Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você está em sintonia com vibrações que trazem paz, luz, harmonia, que passem a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Quando há luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destacamos da mensagem o trecho a seguir. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para a fé inoperante. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Agora acompanhemos momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. A mensagem de hoje, que está no livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, está no capítulo 10. É uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que nos convida a refletir sobre o tempo e reencarnação. Considera a tua ação e o modo pelo qual a exerces, a fim de que a paz te abençoe a vida. Surpreendeste o amigo de quem tiveste mágoa por algum desentendimento. Reflete na carreira dos dias e esquece o conflito que te perturba. Entretanto, faze algo mais, envolve-o nas melhores vibrações do sorriso fraterno, para que o vejas tranquilo. Guardaste a obrigação de saldar essa ou aquela dívida. Pensa na velocidade das horas e, dentro das possibilidades de que disponhas, procura resgatá-la. Não te circunscreva, porém, a isso. Oferece ao credor a tua mensagem de gratidão e alegria por te haver esperado. Conserva a intenção de auxiliar alguém ou de elevar a alguém o testemunho de tua confiança e carinho. Medita na paz dos minutos e não atrases a manifestação afetiva que te nasce o íntimo. Vai, todavia, mais além. Ajuda a pessoa a quem beneficias, para que se convença de que assim procedes, por verdadeira fraternidade, sem a menor ideia de recompensa. Encontraste o adversário que te criou inúmeros contratempos? Hoje, faminto de amizade e compreensão. Observa a brevidade do tempo e não lhe negues a mão do companheiro. Realiza, entretanto, algo mais. Dá-lhe a bênção da palavra generosa por certidão viva de teu respeito. Em tudo o que sejas tarefas a realizar, opiniões a emitir, providências a compor e questões a resolver, recorre ao amor para que o amor te inspire e age, sem delongas, na demonstração da tua capacidade de compreender e servir, porque, em verdade, os minutos da reencarnação se escoam vertiginosos e realmente não sabes
quanto ao tempo que a reencarnação te reserva. Se estás vendo e ouvindo essa ou aquela pessoa e fazendo isso ou aquilo pela última vez. Agora vamos para o momento agenda. Seminário As Cartas de Paulo, com o tema central Carta aos Coríntios. Será no dia 29 deste mês, no horário das 8 às 18 horas. O local é no Centro de Eventos MV Empresarial, Avenida Presidente Dutra 298, bairro da Imbiribeira, no Recife. Terá a presença de Gustavo Silveira, Saulo Cerza, Jorge Elahá, Victor Hugo. É uma realização do Grupo Espírita Maria Dolores. Ingressos, R$ 65. Compra através do Pix 23425 660 1000 ao contrário, dígito 10. Maiores informações, entrar em contato com o WhatsApp DDD 81 98206 6099. Intercep 2026, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco. Tema central: o que estamos fazendo do novo cristianismo? Dias 22 e 23 de agosto, em Garanhuns. Sábado, dia 22, a partir das 15 horas, palestra de abertura na Seara Espírita Allan Kardec, localizado na rua Joaquim Távora, número 191, bairro Heliópolis. E no domingo, dia 23, das 9 às 11 horas, oficinas: Saúde Integral do Jovem, Internet para o Corpo e a Alma, Desafios da Sustentabilidade Financeira do Movimento Espírita, Atendimento Fraterno e Espiritual. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau, realizará palestra especial no domingo, dia 22 de agosto, com Fernando Costa, psicólogo, neurocientista, trabalhador da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, do Recife. Ele abordará o tema Transforme sua mente, transforme sua vida. No horário das 9 às 12 horas da manhã, a entrada é franca, todos estão convidados. Bazar Solidário no dia 15 de agosto, às 7 horas da manhã, no Lar Espírita Maria Dolores. Todos estão convidados. E acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, Soares, eu não falei o endereço do Lar Sim, Espírita Maria Dolores, né? e o local do bazar. O bazar O parece que local vai do ser em outro bazar, local. né? É a Associação dos Moradores do Boa Vista 1 e 2, na Avenida Caruaru, número 44, Jardim Boa Vista. Então, todos estão convidados. O bazar é do Lar Espírita Maria Dolores, mas será realizado na Associação dos Moradores da Boa Vista 1 e 2. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício
de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios múteis. Podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão, a comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Seara Espírita Nosso Lar, localizado na rua Francisco Branco Filho, número 1145, bairro Brasília, em Garanhuns. Palestras públicas sábados, às 3 horas da tarde. Sociedade Garanhuense de Estudos Espíritas, Casa Bezerra de Menezes, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, bairro Heliópolis, em Garanhuns. Palestras públicas sábados, às 2h20 da tarde. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois de nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? Resposta dos Espíritos. Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem,
sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade de que, já neste mundo, pode gozar. Agora vamos para o momento Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, lemos: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Emmanuel comenta essa passagem bíblica ao nos trazer a mensagem o bem incansável, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier e que está inserida no livro Pão Nosso. Ele assim nos escreve: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender aos propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Agora acompanhemos novamente onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Jardim de Maria, localizado na Rua General Cordeiro de Farias, número 330,
próximo ao condomínio Nossa Senhora de Fátima, em Gravatá. Reuniões públicas domingos às 9 horas da manhã. Centro Espírita Enviados de Jesus, localizado na rua João Pessoa, número 60, no centro de Gravatá. Reuniões públicas, quartas e domingos, às 7h30 da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, respondendo perguntas referentes aos temas de hoje, né, Soares? Exatamente. E hoje, nosso programa não está sendo transmitido ao vivo, Novamente, né? novamente. Mas semana Mas que vem a gente está ao semana vivo, que né? vem estaremos ao vivo. Então, queremos agradecer a todos que estejam nos acompanhando. Se possível, compartilhem, divulguem nosso programa. E alguma dúvida, alguma pergunta, é possível deixar registrado no chat, depois nós acessaremos pelo YouTube e, se necessário, colocaremos a resposta de imediato. Então, vamos Então, para uma dessas questões que trouxemos do programa de hoje. o que ocorre com o homem quando Jesus encontra santuário no seu coração? Emmanuel trata dessa questão na mensagem Quando há Luz. É uma mensagem que faz parte do livro Fonte Viva. E Emmanuel deixa bem claro o seguinte: quando Jesus encontra santuário no coração do homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Nós passamos a observar a vida num ponto de vista novo, como já é assinalado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o ponto de vista. Passamos a perceber, sob o olhar do espírito imortal, compreensão e entendimento de fatos, de acontecimentos, sob um prisma diferente. Emmanuel acrescenta: renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que antes era prazer, hoje é ídolo quebrado. Ou seja, passa-se a verificar-se uma mudança profunda em nosso íntimo sobre aquilo que agora para nós é de valor, é importante. E ainda na mensagem, Emmanuel diz assim: o que representava antes meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Então, meus amigos, verifiquemos até que ponto a mensagem do Evangelho de Jesus encontrou santuário, encontrou templo dentro de nós. Porque efetivamente, isso acontecendo, mudanças profundas passam a assinalar objetivos, metas e a própria percepção da realidade em que nos encontramos. Silmara, se desejar fazer algum acréscimo, senão a gente parte para a próxima pergunta. Isso, porque pelo tempo, a gente tem pouquinho tempo, né? 5 minutos. Vamos para uma próxima questão, né? E última, que é a seguinte: é possível vivenciar a caridade sem a presença da fé? Por mais surpreendente que nos pareça, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item fé e a caridade, nos diz que não é possível vivenciar a caridade sob o prisma da revelação do Evangelho de Jesus na doutrina espírita sem a fé. Vamos entender por que o Evangelho assim se coloca. Porque o Evangelho diz que a caridade austera, abnegada, aquela caridade de renúncia profunda, ela
ela só se torna um constante sacrifício do nosso interesse egoístico se a fé puder inspirá-la. Então, ter motivações aonde a solidariedade, a fraternidade leva muitas pessoas nos atos comoventes diante de tragédias, de situações drásticas, é importante, muito importante, mas não caracteriza a caridade profunda com abnegação e com renúncia absoluta de expectativas de reconhecimento ou de retribuição. Essa tem por base a espiritualidade em nós, a fé, o entendimento de que a vida não está limitada apenas aos aspectos materiais e transitórios. É claro que há muitos espíritos que trazem do seu passado encarnatório profundos exemplos e vivência na prática do bem e na aquisição de valores espirituais que temporariamente, na experiência encarnatória atual, podem ficar no seu inconsciente profundo e manifestarem no ato de amor e da caridade aspectos relevantes como esse que o Evangelho apresenta. Mas isso, para ocorrer, é necessário que a experiência da fé, da espiritualidade profunda, o Espírito já traga dentro de si. Então, é isso que o Evangelho nos diz. Vamos para uma terceira questão com os temas desta manhã. Dá tempo, né, Soares? Dá sim. O que Emmanuel nos adverte ao nos percebermos cansados na prática do bem? Muitas vezes nós vemos essa expressão, mesmo no meio espírita, onde pessoas que, não tendo ainda adquirido o entendimento mais aprofundado da vida espiritual, ao serem alvos da ingratidão, da falta de reconhecimento dos seus atos de amor e de caridade, chegam a se dizer cansadas. E isso Emmanuel diz na mensagem O Bem Incansável, que faz parte do livro Pão Nosso. Ele diz assim: encontramos pessoas que se declaram cansadas de fazer o bem. Estejamos convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens nos interesses particularistas ou imediatistas adquirem o tédio vizinho da desesperação. Então, se nos percebermos cansados de fazer o bem, reflitamos. O que tem me impulsionado nessa ação? Porque se é de fato dos valores espirituais que o Evangelho do Cristo me colocou, eu não posso me sentir cansado de praticar o bem. E concluindo a resposta, Emmanuel diz: se nos entediamos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal em nós mesmos. Praticamos o bem sem perceber que certo nível de egoísmo, de orgulho e de vaidade estavam presentes. Então, nós concluímos aqui o programa, agradecidos, tenham todos um excelente domingo. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Um excelente domingo, muita paz.